Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, eu quero te fazer uma pergunta. Você já está inscrito aqui no canal? Dá uma olhadinha aí se você já está inscrito ou não. Se você não está inscrito ainda, mas sempre está por aqui, curte os vídeos do canal, já se inscreve para me dar essa força, me ajuda aí a chegar a 65 mil inscritos até o final do ano, ou talvez a gente pode chegar até a 70 mil, né? Não sei, tudo depende da ajuda de vocês. Então, se você gosta dos vídeos, me dá essa força, se inscreve no canal. Se você também já conhece os vídeos, já sabe que gosta, deixa o like agora, já no começo do vídeo, para você não se esquecer, que isso também me ajuda muito. Ou então, se de repente esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, vê o vídeo, se você gostar, não esquece de no finalzinho deixar ali o seu like, antes de partir para um próximo vídeo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o nosso caso criminal de hoje. Luma Boni era uma jovem de apenas 23 anos quando tudo aconteceu em novembro de 2022, no Pará. Ela era filha de Lucila Boni e Boni Monteiro, fundadores de uma das maiores redes de academias da região. Seu pai também era patrocinador de eventos internacionais de lutas, apoiando grandes lutadores. A Luma tinha também duas irmãs, chamadas Luara e Malu, e as três eram muito próximas e unidas. A Luma era conhecida por ser uma pessoa intensa e artística, com múltiplos talentos. Ela era modelo, fotógrafa, dubladora, influenciadora e atriz. Ela atuou em um longa-metragem brasileiro chamado Atena e tinha uma presença notável nas redes sociais. Seus seguidores se identificavam com ela e a amavam, compartilhando histórias pessoais. Havia também o namorado de Luma, um músico com quem ela vivia. A relação deles era tranquila, mas eles tiveram um desentendimento na segunda semana de novembro, o que os afastou por alguns dias. Foi exatamente nesse momento que a tragédia com Luma aconteceu. No dia 6 de novembro, a Luma conheceu um homem chamado Maurício César Mendes Rocha Filho, de 25 anos. Maurício César era filho de Maurício Rocha, um corretor de sucesso, e eles residiam em um luxuoso condomínio. O Maurício era conhecido por uma vida luxuosa e por ser um rapaz que gostava de ser um conquistador de mulheres. Ele gostava de exibir essa vida luxuosa dele, todos esses bens que ele tinha, como coleção de carros, mansões e várias viagens que ele fazia, ali nas suas redes sociais, mostrando como se ele tivesse uma vida perfeita. Mas, na verdade, a realidade era muito longe disso, porque, na verdade, Maurício era um criminoso. Nas redes sociais, o Maurício se auto-intitulava como um hétero top, e ele tinha várias passagens na polícia, sempre por crimes contra mulheres. Ele tinha passagens por violência doméstica, ameaças, injúria, difamação e divulgação de materiais pornográficos. Ele também tinha algumas medidas protetivas ali de mulheres contra ele, inclusive de mulheres da própria família, mas mesmo tendo tantas coisas contra ele, ele nunca tinha sido preso, nunca tinha sofrido nenhum tipo ali de punição por tudo isso, porque a família dele de fato tinha muito dinheiro e era muito influente, e sempre ficavam ao lado dele e sempre conseguiam de alguma maneira fazer com que ele saísse livre de todas as acusações. Bom, como eu disse anteriormente, nas duas primeiras semanas de novembro de 2022, a Luma tinha tido uma discussão com o namorado e estava bastante fragilizada. Então ela acabou descontando na bebida, ficando bastante embriagada. Certo dia, então, na parte da manhã, quando a Luma estava nessa situação, já bastante embriagada, sozinha em casa, por conta das frustrações, o Maurício entrou em contato com ela ali pelas redes sociais, convidando ela para uma festa que estava acontecendo no sítio da família dele.
A Luma primeiro se recusou, disse que não queria ir, afinal de contas ela só estava ali afogando a sua tristeza, mas o Maurício começou a insistir muito, mandando várias mensagens, vários áudios, fazendo ligações, e mesmo assim a Luma continuava negando, dizendo que não ia, mas de tanto que ele insistiu e não desistiu que ela fosse até o sítio, ela acabou aceitando e foi até lá, mesmo nas condições completamente vulneráveis em que ela estava. Chegando nesse sítio, então, estavam o Maurício e algumas outras pessoas da família dele, e ele e a Luma ficaram ali juntos na piscina, e eles até tiraram várias fotos e fizeram vários vídeos e postaram nas redes sociais, tanto dele quanto dela, mostrando os dois juntos ali curtindo na piscina. As horas foram se passando então e ao longo da tarde, mesmo vendo que a Luma já estava embriagada, o Maurício ainda deu mais bebida alcoólica para ela e também chegou a dar drogas para ela, drogas alucinógenas, que deixaram ela em um estado ainda mais vulnerável. Por volta de 5 horas da tarde, então, a Luma já estava cansada e disse que queria ir embora. Então, o Maurício disse que levaria ela para a casa da avó dela, mas antes disso, no caminho, ele passaria na casa dele para pegar uma mochila. A Luma, então, concordou, afinal de contas, ela não estava nem muito em si ali naquele momento, não viu tanto problema, e foi para a casa do Maurício junto com ele. Chegando lá, tinham outros familiares do Maurício em casa, como a avó dele, por exemplo, e outras pessoas, e eles perceberam que a Luma estava embriagada, mas mesmo assim não fizeram nada para impedir que o Maurício levasse a Luma para o quarto dele. Lá dentro, então, ele cometeu violência sexual contra ela. A violência sexual aconteceu ali no quarto dele, enquanto os outros familiares dele, como eu disse, estavam ali do lado de fora da casa. A avó, o irmão, a mãe e uma outra pessoa que era cuidadora da avó dele estavam ali, e todas essas pessoas acabaram não fazendo nada para ajudar a Luma. Depois de um tempo, então, o Maurício finalmente parou com as agressões e levou de fato a Luma para a casa da avó dela. Só que o que a Luma não sabia é que, além de ter sofrido violência sexual, o Maurício também tinha gravado todo o ato contra ela e depois usaria as imagens para ameaçar ela e tentar extorquir dinheiro. Logo após deixar a Luma em casa, o Maurício já iniciou as ameaças, dizendo para ela por mensagens que iria postar aquele vídeo nas redes sociais. Ele mandou o vídeo para ela para comprovar que de fato tinha as imagens e exigiu um pagamento de R$ 2.500 para que ele não postasse as imagens. Desesperada e sem saber o que fazer, a Luma não teve contato com mais ninguém, exceto com a sua avó, a quem ela pediu o dinheiro, afinal de contas ela não tinha toda aquela quantia para passar para o Maurício, mas ao mesmo tempo ela não queria ser exposta nas redes sociais. Ela não explicou o motivo para a avó do porquê ela queria esse dinheiro, afinal de contas, ela estava muito envergonhada e se sentindo culpada e não queria contar nada para ninguém. Então, como não teve nenhuma explicação, a avó acabou se recusando a dar o dinheiro para a Luma. Entre os dias 7 e 8 de novembro, a Luma estava em um estado de desespero, relutante em compartilhar com qualquer pessoa o que estava acontecendo. Infelizmente, o Maurício já estava acostumado a cometer atos desse tipo, e quando a Luma não fez o pagamento, ele de fato cumpriu a ameaça e postou o vídeo dela ali sendo abusada por ele nas redes sociais, e rapidamente o material foi divulgado e chegou a várias pessoas, e a própria Luma, é claro, também ficou sabendo, aumentando ainda mais o seu desespero. Como eu disse antes, o Maurício já estava envolvido em vários crimes. Em 2018, houve uma ocasião em que ele estava dirigindo em alta velocidade em um bairro residencial próximo a uma escola, quando colidiu com 2 veículos. Os proprietários dos carros registraram queixas, no entanto, os pais do Maurício se apresentaram como quem estava dirigindo o veículo naquele dia, em vez dele, e dessa forma tirando a culpa do filho. Isso resultou no indiciamento dos pais por conta de tudo isso, e o Maurício saiu livre de todas as acusações, assim como sempre acontecia. Uma outra denúncia ocorreu em janeiro de 2021, quando a madrasta do Maurício compareceu a uma delegacia de polícia. Ela relatou ter sido ameaçada com uma faca pelo enteado.
Na ocorrência, a madrasta afirmou que o Maurício a ameaçou com violência e alegou que medidas protetivas e denúncias à polícia não o impediriam de entrar no condomínio que ela morava e agredi-la. Ainda de acordo com a madrasta, o Maurício era perigoso e imprudente, tendo inclusive mostrado o caminho para sua casa no condomínio a indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas. Esse incidente levou à saída do Maurício da casa do seu pai, mas o pai continuou, é claro, defendendo o filho de qualquer tipo de acusação. Além disso, ele estava sob medidas protetivas de ex-namoradas, vítimas de violência doméstica e até de uma tia. Apesar de também se apresentar nas redes sociais como advogado, na verdade não existe registro do Maurício na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele era mentiroso, contava ali essas histórias para as pessoas, além também de ser um criminoso que praticava esses crimes tanto fisicamente ali contra as pessoas, quanto também vários crimes cibernéticos, como foi aí esse caso da Luma, que ele divulgou essas imagens dela nas redes sociais. O Maurício já tinha feito isso com várias outras garotas que, coagidas também e com medo de serem expostas nas redes sociais, tinham pagado a quantia de dinheiro que ele pedia. É evidente que o Maurício fazia esse tipo de coisa apenas pelo prazer de intimidar suas vítimas e não pelo dinheiro em si. Afinal de contas, ele vinha de uma família bastante rica que tinha condições de fornecer a ele o dinheiro e o luxo que ele quisesse. Embora haja evidências de mais de 7 vítimas do Maurício no processo, o número real de vítimas é incerto porque, como nós sabemos, nesses casos várias vítimas têm medo de denunciar e acabam ficando em silêncio. Então é muito provável que o Maurício tenha feito muito mais vítimas do que consta ali no processo. Além disso, como eu disse antes, tem toda aquela questão do envolvimento da família dele em tudo isso. Na verdade, o Maurício, além de compartilhar vídeos nas redes sociais, ele também compartilhava entre amigos e eles riam e se divertiam com toda aquela situação, então os amigos sabiam o que ele fazia com todas essas mulheres, apoiavam e ficavam ali, compartilhando esses conteúdos entre eles também. A família do Maurício também tinha conhecimento dos crimes, afinal de contas, eles sempre iam lá tentar defender ele de alguma maneira, tentar fazer com que ele saísse ileso, e de fato, várias vezes ali dava certo. E o pai dele tinha até uma participação ainda mais ativa em tudo isso, porque foi descoberto que, na verdade, o pai dele também participava das ameaças contra as vítimas. Várias vezes, quando o Maurício fazia esse tipo de coisa, de gravar vídeos de meninas e ameaçar elas de expor nas redes sociais, o próprio pai do Maurício também entrava em contato com essas moças, ameaçando elas ainda mais, com medo de que elas fizessem denúncias contra o Maurício. Então ele dizia, que se elas fizessem denúncias, elas também teriam esses vídeos expostos nas redes sociais. Não ficou claro qual o padrão que o Maurício seguia para encontrar as suas vítimas. Foi descoberta apenas algumas coisas curiosas de que todas as suas vítimas tinham por volta de 23 anos e todas as moças tinham nomes que começavam com a letra L. Então fica claro que ele tinha alguma questão com essa letra, com a letra L, mas não fica ali claro o que seria essa questão e por que ele escolhia essas vítimas com essa inicial. Além disso, ele também abordava mulheres que estavam passando por algum momento difícil, algum momento vulnerável, que foi ali, o caso da Luma, que estava em um momento difícil, que tinha acabado de brigar com o namorado e estava ali afogando a sua tristeza no álcool. Bom, de volta então ao caso da Luma, como ela não conseguiu o dinheiro com a avó e o Maurício acabou postando aquele vídeo dela nas redes sociais, ela entrou em um estado ainda maior de desespero e infelizmente no dia 9 de novembro de 2022, ela resolveu colocar um fim a toda essa situação e a todo o sofrimento dela de uma maneira bastante trágica. Naquele dia, o corpo da Luma foi encontrado ali no piso do edifício dela após ela saltar do 7º andar. Ela perdeu a vida, é claro, e todos os amigos e familiares e pessoas que conheciam ela não conseguiam entender ou acreditar naquela situação assim que ficaram sabendo, porque todos conheciam a Luma como uma menina alegre, otimista, que estava sempre para cima, colocando as pessoas ao seu redor com muita felicidade.
E ninguém imaginava que ela poderia fazer uma coisa dessas, porque na verdade ninguém sabia sobre tudo isso que ela estava passando. A família já não estava acreditando que a Luma teria feito uma coisa dessas e finalmente, poucos dias depois, eles tiveram a certeza de que ela não faria isso por qualquer motivo e descobriram ali, que na verdade estava acontecendo todo aquele horror com ela. Os familiares ficaram sabendo que aquele vídeo íntimo dela, em um momento que ela estava completamente vulnerável, sendo abusada sexualmente, estava circulando pela internet e logo então eles entenderam tudo o que tinha acontecido e conseguiram chegar ao nome do Maurício. Os familiares da Luma então foram até a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil e entregaram o celular dela, fornecendo relatos e também áudios de conversas com amigas que datavam do dia em que o vídeo tinha sido divulgado. Através dessas evidências, a família também descobriu que a Luma estava recebendo aquelas mensagens insistentes do Maurício naquele dia que ela foi para o sítio com ele, pressionando ela para se encontrarem em uma suposta festa de família. Ainda pela manhã, após ter ingerido muito álcool devido ao desentendimento com o namorado, a Luma acabou indo até lá, Infelizmente, como eu disse anteriormente. Aos poucos, então, a verdade começou a aparecer e um caso que inicialmente era tratado como se a Luma tivesse tirado a própria vida, passou a evoluir para algo mais. Mas, à medida que as informações surgiam, outras pessoas também começaram a denunciar o Maurício. O número de vítimas aumentava a cada dia, ultrapassando as 7 que eu já havia ali mencionado anteriormente. Alguns depoimentos permitiram à polícia traçar o modus operandi do Maurício, revelando seu comportamento criminoso em série e a ameaça que ele apresentava. Outro aspecto investigado pela polícia foi a participação da família nos crimes e, após a descoberta do Maurício, outras vítimas dele buscaram contato com a família da Luma e relataram ameaças tanto por parte do Maurício quanto por parte do pai dele. Uma das vítimas, que foi à delegacia para solicitar medidas protetivas contra ele, até recebeu uma ameaça por telefone do pai do Maurício. Conforme relato do Boni Monteiro, o pai da Luma, a família do Maurício parecia mais uma quadrilha do que uma família. Ele disse que nunca sofreu ameaças por parte do Maurício ou do pai dele ou alguém da família, mas 2 dias após a morte da Luma, o pai do Maurício teria começado a seguir as 2 irmãs dela nas redes sociais, além também das contas empresariais ali que a família dela tinha por conta dos negócios. Com todas as provas contra o Maurício, ele acabou sendo preso no dia 9 de dezembro em Belém. Antes de ser preso, ele ainda postou um vídeo nas redes sociais quando já estava sabendo de toda a movimentação da polícia e das investigações contra ele, e ele postou um vídeo zombando da polícia, rindo de toda a situação, como se ele soubesse que mais uma vez ele iria sair ileso de toda aquela situação. Junto com o Maurício, os policiais ainda apreenderam 2 telefones celulares que certamente eram usados ali também nos seus crimes cibernéticos. A morte da Luma, é claro, gerou muita tristeza e indignação nas redes sociais, tanto das pessoas que acompanhavam o trabalho dela online, quanto de outras pessoas que também foram conhecendo ali o caso através das mídias. A hashtag Justiça por Luma Boni foi levantada então e recebeu ali milhares de compartilhamentos. Os pais da Luma também deram declarações online falando sobre a importância dos pais estarem atentos a tudo que acontece com os filhos. Eles disseram que se sentiam ali, culpados pelo que aconteceu, por não terem prestado tanta atenção, não terem conseguido perceber que a filha estava passando por esse tipo de situação, mas a verdade é que foi tudo muito rápido, tudo o que aconteceu com a Luma, e os pais dela, estavam sempre presentes, tentando ajudar ela da maneira que eles conseguiram. Infelizmente, o mundo está repleto de pessoas que buscam se aproveitar de outras pessoas que são boas e gentis, e o Maurício é uma dessas pessoas, mas felizmente no momento ele ainda segue preso, aguardando todo o desenrolar do processo. Uma outra informação muito impressionante e também muito importante é que o Maurício foi absolvido de uma outra denúncia de estupro feita por outra de suas vítimas.
A Justiça do Pará emitiu a decisão de absolvição a favor do Maurício em um dos vários processos em que ele enfrenta esse tipo de acusação. Na sentença tornada pública, a juíza Sandra Maria Castelo Branco considerou improcedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Pará e absolveu o réu das denúncias de estupro de vulnerável por falta de evidências suficientes. De acordo com o processo, esse caso em específico é quase idêntico ao de Luma. Em outubro de 2018, a vítima e Maurício estavam em seu quarto fazendo uso de drogas. Conforme o relato da jovem, após consumirem entorpecentes, ela teria sido vítima de violência sexual. Na sentença, a juíza enfatiza que tanto o depoimento da vítima quanto o do réu apresentam contradições significativas e precisam de fundamentação sólida. De acordo com a magistrada, a acusação não conseguiu fornecer evidências suficientes para estabelecer com segurança que o réu de fato tenha cometido os atos alegados na denúncia. Embora existam fortes indícios de conduta criminosa, não há, infelizmente, provas conclusivas da ocorrência do delito neste caso. Após a absolvição do Maurício nesse caso, foi emitido um alvará de soltura em nome dele. Porém, é importante mencionar que ele permanece sob prisão preventiva até esse momento, devido às outras acusações de crimes. Por enquanto, muitas pessoas seguem prestando homenagens a Luma nas redes sociais, inclusive por parte do elenco do filme que ela participou, assim como por lutadores de MMA que trabalham com o pai dela. A hashtag Justiça por Luma Boni continua sendo compartilhada diariamente por internautas que aguardam ansiosamente por justiça. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia a história da Luma ou se não, se você achou interessante conhecer. O Instagram dela também ainda está ativo, então quem quiser ir lá ver um pouquinho mais de como era a Luma, as coisas que ela gostava ali de compartilhar nas redes sociais. Tem até um Instagram próprio para o gatinho dela que ela adorava, era como um filho para ela. Então é muito bom realmente a gente ver esse lado mais humano de como a pessoa era. Vocês também podem participar da hashtag Justiça por Luma Boni, quem tiver interesse de acompanhar aí o caso mais de perto. E provavelmente ainda terão outros desdobramentos, né? O Maurício ainda segue preso, aguardando ali o desenrolar tanto do caso da Luma, quanto de vários outros casos de várias vítimas que ele fez. Então acredito que o desenrolar desse caso ainda deve demorar um pouco. Enfim, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, se você acredita que a justiça realmente será feita. Também deixe o seu like se você gostou de conhecer aí mais essa história e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso, até o próximo vídeo.